Pessoal, boa tarde para vocês. Tudo bem? Vamos começar nossa aula então aqui. A gente tem só meia horinha, então eu tenho que aproveitar cada minutinho, né? Vou só ver aqui como é que tá a minha imagem. Tá. Então, pessoal, essa aula de hoje vai ser mais visual, né? Porque tem uma série de mapas lá. Você já deve ter dado uma olhada no programa, né? Nas atividades que eu coloquei, na leitura. Então, uma aula sobre urbanização. Urbanização é uma coisa que vem na sequência de industrialização, porque é um fenômeno social, é uma coisa que acontece nas sociedades do mundo inteiro que está intimamente ligada com a atividade industrial. Parece simples, né? A gente passa de uma sociedade mundial basicamente agrícola, baseada em atividades agrícolas no campo, a outra baseada na produção industrial, então todo mundo se muda de repente para cidades. Só que não é bem assim, né? Quando as sociedades estão acostumadas com o modo de viver, de produzir, de se relacionar, elas acabam ficando ali. Mesmo que alguém te diga assim, vai para tal lugar, lá é muito bom, não sei o quê, mas tu vai ter que te esforçar, trabalhar mais, e se tu tá bem na tua situação atual, tu diz, não, por que eu vou fazer isso? Eu não preciso, né? Então, quando começou a ocorrer o processo de mudança das pessoas das zonas rurais, do chamado campo, das chamadas zonas rurais, para as cidades, as chamadas zonas urbanas, teve algo que empurrou elas, não foi só algo que atraiu, teve algo que empurrou, né? Tirou elas do ambiente, elas já estavam, e levando para outros lugares. Então, isso leva a um processo que a gente chama de urbanização. O primeiro ponto dessa aula é diferenciar o que a gente chama de urbanização de crescimento urbano. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Crescimento urbano é simplesmente crescimento da população que está na cidade, né? E como é que a gente mede o crescimento de uma população, de um lugar, crescimento natural? De um modo muito simples. A taxa de nascimentos que tem por ano e subtrai pela taxa de mortos, de óbitos. Daí tu vai ter um crescimento que pode ser positivo, a população aumenta, ou pode ser negativo, a população diminui, que é a mesma coisa que decréscimo. Estou falando enrolado, mas é uma coisa bem simples. Nascimentos menos mortes, dá crescimento populacional. Quando ele ocorre numa cidade, é o que a gente chama de crescimento urbano. Isso é uma urbanização? Não. Urbanização é quando tem também, além desse crescimento na própria cidade, a migração de pessoas que estão em outras regiões para aquela cidade. Ou seja, a cidade cresce num ritmo maior do que as zonas rurais no seu entorno. Né? Certo? O crescimento urbano é o crescimento da população na cidade. Urbanização é quando tem uma concentração de pessoas cada vez maior na cidade. Bom, se a gente vai ver quando é que tem as primeiras cidades, obviamente que aí todo mundo já deve ter visto filmes sobre idade antiga, sobre eras passadas, né? E o que acontece? Já existia cidade de antiguidade no Império Romano, porque existia a própria capital, Roma, existiu na Idade Média, né? Existiu no início da Era Moderna, da Idade Moderna, quando começaram as grandes navegações. Só que nessas épocas, né, na Antiguidade, principalmente nos vales dos rios, lá no Egito, no Iraque ou no Paquistão, onde se concentrava mais gente, cerca de 6 mil anos atrás, tu tinha uma ínfima parte da população mundial morando ali. No século XVIII, cerca de três séculos atrás, tu tinha só 3% da população mundial morando em cidades. É? Só que depois, no finalzinho do século XIX, aconteceu uma reviravolta violenta. Essa reviravolta violenta é o que a gente já estudou nas aulas passadas, que foi a primeira Revolução Industrial. Né? Por quê? Tu tinha uma situação no campo que era uma situação de muito trabalho, que hoje já é muito difícil e muito trabalhoso, e é um trabalho muito duro, viver na zona rural e trabalhar plantando, tu imagina o que era cerca de 3 séculos atrás. Tu não tinha arado para a maioria das pessoas, era força animal,
às vezes o sujeito, quando ele tinha um pouquinho mais de recursos, ele tinha lá um gadinho, alguns bois que ajudavam ele a puxar o arado, mas era um esforço diário. Eu tinha as intempéries do clima, né? Que é isso? Quer dizer, um vendaval, uma chuva intensa que apodrecia a plantação, ou uma seca muito violenta, muito prolongada, fazia as plantas morrerem. Então, tu imagina como era dura a vida. Além disso, já tinha desigualdade social muito grande no passado, né? Tu tinha pouquíssimos proprietários com muita terra e muitos proprietários mais empobrecidos com pouquíssima terra. Então, isso fazia com que as pessoas migrassem, não tanto os que tinham terra, mas os filhos deles. Então, vamos pensar em uma taxa de filhos por casal bem baixa, o que não era a realidade, porque a gente sabe que no passado pessoas tinham mais filhos por casal, né? Mas vamos pensar numa taxa bem baixa. 2 filhos por casal. Cada um desses 2 filhos mantém essa taxa, tendo 2 filhos. Aí 2 vezes 2, 4. Cada um desses 4 filhos tem a mesma média. Então, 4 vezes 2, 8. Aí 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Logo, tu tem uma superpopulação para cada unidade de terra, para cada propriedadezinha. Não dá para sustentar todo mundo. Então, essas pessoas vão migrar. Então, tem fatores que repelem a população do campo, como a concentração de terras, muita terra na mão de poucas pessoas, pouca terra para muitas pessoas, né? Ao contrário. Tem trabalho agrícola extenuante, pesado, tem, para aqueles que trabalham empregados, salários muito baixos. Na cidade está começando um processo de industrialização que precisa de muita mão de obra. Ainda não são bons salários. Ainda tem condições degradantes de trabalho. O início da industrialização foi jogo duro. No início da industrialização, tu tinha turnos de 12, 16 horas, baseado na energia da queima do carvão. As pessoas respiravam aquele ar tóxico. Era trabalho duro, mas dava uma garantia e uma estabilidade. A superpopulação na zona rural não tinha. Além do que, final do século XIX, início do século XX, começa uma revolução sanitária. Técnicas médicas são desenvolvidas, principalmente vacinas, fazem com que a taxa de mortalidade caia, logo a população passa a viver mais. Se está morrendo menos gente a cada ano, significa que cada pessoa individualmente está vivendo mais. Então, em vez de viver, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Brasil, nem vou falar de Europa, mas Brasil, década de 40, quanto é que vivia em média um brasileiro? 50, 60 anos. Imagina, hoje em dia os quarentão não, 50 de 50 anos estão metidos a fazer esporte, aí, cuidar da saúde, ainda tem de viver algumas décadas a mais. Mas na década de 40 no Brasil, o cara vivia em média 50 anos. Cara, tu nasceu na década de 40 no Brasil, quanto é que eu vou viver? Ah, uns 50, 60. 50 já era vovô, entendeu? Então, essa realidade mudou muito. Hoje, quanto é que está a expectativa de vida do brasileiro? O brasileiro vive em média hoje 76, 77 anos, indo para 78, daqui a pouco está nos 80. No Japão, que já é um país com muito mais avanço na área social, tem japoneses vivendo com mais de 85 anos, em média. Em média, tá? Eu digo isso para toda a população. Claro que se tu for para alguns lugares isolados do Brasil, tu vai ver expectativa de vida muito alta, né? Como, por exemplo, é o caso aí, mesmo aí, o caso de Veranópolis, né? É conhecida por ter uma expectativa de vida bastante longa. Mas entendeu como isso vai mexendo na cabeça das pessoas? Ah, então eu vou para lá, mas eu vou trabalhar muito mais na cidade, eu vou ter um trabalho que não é muito bem remunerado, mas eu vou ter uma condição de vida melhor. E essa migração começa a se intensificar. Do século XIX para o século XX, um processo de urbanização intenso. Mas esse processo de urbanização intenso é onde a indústria está mais avançada. E onde é que ela está mais avançada? Teve a primeira Revolução Industrial, teve que foi final do século XVIII e XIX, teve a segunda Revolução Industrial, que está lá no texto anterior, século XIX e início do século XX, teve a terceira Revolução Industrial, que é depois da Segunda Guerra para cá, teve séculos de evolução. Então a migração foi ocorrendo lentamente. Isso aconteceu na Europa Ocidental, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália.
foi nos Estados Unidos da América e Canadá, e foi no Japão. Mas vejam que foi séculos. Então, por que eu estou enfatizando nessa questão do tempo? Quanto mais devagar é um processo, menos acavalado ele fica. Por que eu estou enfatizando isso? Porque essa industrialização ela vai expandir para vários outros países, chamado terceiro mundo, os países mais subdesenvolvidos. Então, Brasil, Argentina, na América do Sul, México, na América do Norte, mas a parte pobre da América do Norte, Índia, na Ásia. China chegou mais tarde, mas tudo bem, depois a gente fala da China. Então, vários países se industrializam no século XX. Mas tudo aquilo que os países envolvidos levaram 2 a 3 séculos para fazer, os países subdesenvolvidos, no século XX, eles levam 50 anos. O que acontece? Não dá tempo das cidades se adaptarem. As cidades elas passam a ter uma urbanização rápida, violenta. Então, a urbanização de países subdesenvolvidos ela não ocorre com tanto planejamento. Ela ocorre de um modo muito mais abrupto. Consequentemente, as cidades elas não se organizam. Claro que tem problema de corrupção, de roubo, a gente sabe, mas antes disso, mesmo quando a cidade funciona bem nos países desenvolvidos, a prefeitura é mais idônea, não tem corrupção, não tem tanto, né? O que acontece? Não existem recursos suficientes para organizar toda a cidade e não existe planejamento, porque às vezes o planejamento de uma cidade ele ocorre assim para daqui a 5, 10 anos. O diretor, por exemplo, o conjunto de leis que tenta planejar a cidade desenvolver para 10, 20 anos. Para 10, 20 anos a gente planeja o desenvolvimento de uma cidade, com leis, orçamento, e de 5 em 5 anos a população da cidade pode duplicar. Percebeu? Então, a migração ela é muito mais rápida que o planejamento. E quando a industrialização de um país, como os países subdesenvolvidos, ela ocorre em meio século, o que outros países levaram quase 3 séculos para fazer, muita gente procurando moradia. Não tem recurso, e não tem capital, e não tem dinheiro. Para onde que essas pessoas vão? Terras, terrenos e áreas desvalorizadas. Principalmente em costas e morros, e áreas baixas que são inundadas. E aí começam a se formar submoradias, que são as nossas conhecidas favelas aqui no Brasil, né? Favela, só por curiosidade, é um nome que vem de fava. Fava é um tipo de feijãozinho primitivo que crescia naturalmente nos morros cariocas do Rio de Janeiro. Então, a população mais pobre, que tinha lutado na Guerra do Paraguai, voltou sem emprego, que saiu do campo, convocada pelo Exército, depois voltou, não tinha mais para produzir, elas migram para a cidade, não tem lugar para ficar, elas se juntam, vão se amontoando nos morros onde tinha essas tais das favelas, favas, esse cultivo primitivo, é um tipo de feijãozinho ali, e então onde é que tu mora? Eu moro lá onde tem aquela plantação de fava, na favela. Então, daí surgiu o nome. Né? Hoje em dia a gente nem lembra mais a origem do nome, como sendo uma coisa agrícola, mas essa é a origem dessa urbanização caótica que foi se formando nas cidades, não só brasileiras, viu? Isso não é uma exclusividade do Brasil. Se tu pegar, por exemplo, em Caracas, na Venezuela, cidade do México, no México e vários outros lugares, é um processo similar que ocorre, tá? Agora, só para ter uma ideia de como a urbanização ainda ocorre no mundo, eu tenho os dados aqui, que eu coletei, na década de 70, das 10 maiores cidades do mundo, 6 estavam ou na Europa, ou na América do Norte, ou no Japão. Ou seja, 60% das maiores cidades do mundo, aquelas com mais de 1 milhão de habitantes, elas eram cidades de países desenvolvidos. Então, a urbanização gigantesca era sinônimo de desenvolvimento econômico. Hoje em dia, 2015 para cá, né, quer dizer, hoje, porque recente, de cada 10 das maiores cidades do mundo, 8 delas, 80%, estão na África e na Ásia. Né? Então, a urbanização, hoje, é mundial. E ela se concentra principalmente naqueles países que até pouco tempo atrás eram considerados subdesenvolvidos. Então, a urbanização em países subdesenvolvidos sempre é ruim? Não, ela não é sempre ruim. Apesar do caos, apesar da aglomeração, a qualidade de vida ainda é melhor do que o pobre da zona urbana, ele ainda tem uma qualidade de vida, se tu pensar em recursos, dinheiro, acesso à saúde, acesso à educação, ainda tem uma qualidade de vida melhor do que do pobre rural.
O pobre rural, ele não tem acesso a esses serviços, ou é muito difícil, ou é muito distante. O pobre urbano, às vezes, ele é um pobre em relação àqueles que são mais ricos, mas a qualidade de vida dele, ele tem recursos, dinheiro, para ter o básico. Claro que eu não estou me referindo aí à população considerada miserável, aquela formada por moradores de rua e pedintes. Eu estou me referindo aí aos pobres, classe baixa, mas que têm um lugar para morar, em condições ruins, mas tem. Né? Então vamos diferenciar. Tem classe A, os muito ricos, classe B, que aí é a classe média, tem média alta, média e média baixa, e tem a classe C, que é a população pobre. E tem a chamada classe D, a população mais miserável. Né? Bom, agora eu vou fazer aí uma tour com vocês naqueles mapas, naquelas imagens que eu coloquei lá, né? Vamos ver o que se dá. Apresentação, uma guia, beleza. Vamos lá, então. Compartilhar. Ah, tá, peraí, só um pouquinho. Compartilhar. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aí de Los Angeles em 1940? Tá conseguindo ver, pessoal? Sim. Beleza, obrigado. É só que, como eu não estou tão acostumado assim com Meet, às vezes eu fico na dúvida se o pessoal está vendo. Bom, eu coloquei Los Angeles, não São Paulo, não Rio de Janeiro, não Mumbai, na Índia, que é uma grande cidade, porque a Los Angeles, nos Estados Unidos, é o símbolo de uma urbanização numa época que isso era sinônimo de muito desenvolvimento. Né? Então a gente vê ali o que eles chamam de centro, né? No inglês eles chamam de downtown, e down de baixo, então, cidade, geralmente o centro ficava na parte mais baixa da cidade, porque estava ligado aos rios, né? Mas não necessariamente tem rio, sabe? Mas ficou o nome, downtown. Então, ali o centro urbano, e veja que é uma cidade basicamente horizontal. O que quer dizer isso? É uma cidade com muitas casas. Né? Então, isso mostra que a cidade, mesmo que ela cresça, ela depende muito da geografia. Se aqui tu tem mais morro, tu vai ter mais edifício. Por quê? Porque a população vai morar mais apinhada. É o caso de Hong Kong, na China, que a gente vai ver outra hora. Né? Mas mesmo Los Angeles, que é uma cidade mais horizontalizada, ela é mais espalhada horizontalmente, se a gente comparar 1940 com a atualidade, cerca de 2015, a gente vê maior presença de edifícios. Aqueles edifícios originais eles ficavam numa área menor, eles eram mais baixos também, bem mais baixinhos, que está na mesma escala. A cidade cresceu enormemente. As avenidas foram alargadas, presença de estádios, etc. Né? Bom, com isso, aconteceu em Los Angeles, uma cidade de um país rico, nos Estados Unidos. No estado americano tem o maior PIB, que agora perdeu a colocação para o Texas, mas que é a Califórnia, sempre foi um estado dos mais rico dos Estados Unidos. Né? Tu vê essa transformação urbana aí, ela sinaliza o que vai acontecer em outros países também. Ela mostra, olha, o futuro de vocês. Né? Não é igual, mas muitas características se mantêm. Uma verticalização maior, presença de edifícios mais altos. Bom, aqui a gente tem um mapa da situação atual, né, 2022. Ali em cima está escrito 1500 a 2050, é uma animação que eu vou clicar para vocês verem aí, né? Mas vocês também podem fazer isso em casa. Mas a situação em 2022, que eu botei aqui, né, tem rosa, isso é um rosa meio desbotado, né? Os países que são urbanizados. O que quer dizer isso? Tem mais de 50% da população morando em cidades. Em azul clarinho, os países que têm mais de 50% da população morando na zona rural. Veja que no continente americano, aqui, ó, da Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, América do Sul, Brasil, até o extremo sul, só tem um país que é mais rural que urbano, que é a República da Guiana, antiga Guiana inglesa. Tá? Na África, pode-se dizer que a maioria ainda é mais rural e urbana, mas o país que tem a maior população, que é a Nigéria e a África do Sul, eles já são mais urbanos que rurais. Então, o Egito, que tem uma grande população, que tem 3 grandes países populosos na África: Egito, Nigéria e África do Sul. 2 deles já são mais urbanos que rurais. Tá? Na Ásia, na gigantesca Ásia, tá? Tu tem aqui um significativo mais rural que urbano, a Índia. Tá? Mas já está mudando isso. A gente vai ver depois
que a animação vai até 2050 a projeção. Na Oceania é basicamente urbana, né? Vou clicar aqui, ó, ver se vocês vão pegar aí. Não sei se vai rolar aí. Vocês estão vendo que mudou de página ou não? Pessoal, mudou de página? Mudou. Beleza. Eu vou clicar aqui no Play e vai muito rápido no início, porque a urbanização, porque eles pulam um período longo só rural. Aí depois vai desacelerar e vocês vão ver a tendência até 2050, tá? Transformação daquilo que é rural, que está em azul, porque é urbano, porque vai ali no meio vermelho, aquilo ali. Agora vai mais lento. Está ficando tudo mais urbano. Época atual, agora vai ficando mais urbano. Em 2050, então, nós teremos pouquíssimos países no mundo mais rurais do que urbanos. Né? Aqui no coração da África, aqui no sul da África, e aqui o Afeganistão, que é cheio de montanha, Mianmar, antiga Birmânia, que é cheio de floresta, Papua Nova Guiné, um lugar cheio de tribos ainda, tá? Vocês podem depois em casa clicar aqui, né, para ver. Só que a animação é muito rápida. Depois ela começa a desacelerar, observar as diferenças na urbanização, né? Bom, aqui nós temos um outro mapa, né? Mostra a percentagem da população que vive nas cidades do país. Então nós temos 5 categorias, né? Aqueles que menos de 20% da população mora em cidades, são esses aqui, ó, o Níger, Sudão do Sul, que recentemente se separou do Sudão, e Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é um país assim, ó, que vou te dizer, até os anos 90 tinha tribo ali que não era conhecida do resto do mundo, né? E descobriram faz pouco tempo, isolado no meio da selva lá, né? Depois nós temos, tem o Nepal aqui, que é norte da Índia, que é um país que está quase dentro do Himalaia, daquele conjunto de montanhas mais elevados do mundo, onde tem o Himalaia, né? Então, realmente um país com muitas montanhas e vales onde vivem comunidades rurais. Depois a gente já chega numa categoria aqui de 20% a 50%, onde tu tem países que ainda são mais rurais que urbanos, como a Índia, que eu citei, boa parte da África, né? Agora nós chegamos aos países intermediários, de 50% a 75%, mas que já são urbanizados, como é o caso da China. A China, até 1975, era mais rural que urbana. Ela teve um processo violento de industrialização dos anos 70 para cá, que tornou mais urbana que rural. Tá? Imensidão da Rússia, né? Na verdade, a Rússia ela tem uma parte muito desenvolvida urbana aqui próximo à Europa, na Europa, na Rússia, mas a sua porção asiática ainda é muito, muito terma, muito isoladas as comunidades, ainda é muito mais rural. Só que aqui não é rural de plantar, não, é muito frio. Aqui eles vivem basicamente de mineração, criação de gado. Agora chegamos à categoria do Brasil e de boa parte dos países do mundo, 75%, 95%, 90%. É o caso do Brasil, que já tem seus 80% de população morando em cidades. Claro que tem regiões que são mais urbanas que outras, como o Sudeste e o Sul, mais urbanas que o Norte. Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia. Agora, vocês vão achar curioso, mais de 90% morando em cidades, nós temos aqui o noroeste europeu, né? Onde está a Bélgica, a Holanda, por aqui, a Islândia, que é um país que vive basicamente próximo à região polar, ela está bem próximo aqui ao início da região polar, né? Argentina e Uruguai. Daí vocês vão dizer, pô, mas a Argentina é mais desenvolvida que o Brasil? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. O critério, a característica de ser mais urbano é uma característica de país mais desenvolvido. Mas nem todo país que é mais urbanizado é mais desenvolvido. A Argentina, inclusive, é um país que foi muito rico no passado, mas ele entrou num processo de decadência muito grande depois da Segunda Guerra Mundial.
A Argentina, isso aí é motivo para responder isso é uma aula inteira. Mas, assim, de um modo muito resumidinho, né, a Argentina ela abandonou o processo de industrialização que ela tinha e optou mais por um modelo agrícola e exportador. Aí ela se ferrou. Ela parou de se desenvolver economicamente. Mas a tradição que ela tinha de urbanização ficou, entendeu? Ela tem mais pessoas morando em cidades, mas não significa que as outras características de desenvolvimento, né, como renda per capita maior, acesso à saúde maior, né, sejam a educação melhor, sejam melhores do que a Europa Ocidental ou que o Canadá, por exemplo. Não são, entendeu? Entendeu? Porque ela tem essa característica, porque no passado dela, ela teve um desenvolvimento econômico maior. Legal? Bom, depois tem um texto aqui que ele vai ser muito útil vocês pesquisarem para responder as perguntas dessas atividades, tá? São 3 questões dissertativas, tá? Como está marcado aqui, tem bastante tempo para fazer, mas já vai, se tem tempo sobrando, não deixa para acumular, né? Até o dia 17 de fevereiro aí para fazer. Legal? Pessoal, como você já deve ter reparado, eu falo sem parar, né? É uma característica minha. Peço desculpas, mas é que a gente tem só meia horinha. Mas, assim, parar a apresentação aqui. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, pode fazer uma perguntinha. Temos um minutinho aí. Tá tudo tranquilo? Então, é isso aí. Eu morei 17 anos em São Paulo, só uma curiosidade, né? São Paulo, capital. Só para ter uma noção do que aquilo lá é, a cidade tem 10 milhões de habitantes. A metrópole, conurbada, que é fundida com outros municípios ao redor, tem cerca de 20 milhões de pessoas. Só para ter uma noção, a Austrália inteira tem essa população. Então tem gente que nasce, morre em determinados bairros e não conhece a cidade inteira. Isso é bom ou é ruim? Na verdade, eu acho que toda cidade muito grande, ela tem muitos contras. Tem muitos contras. Hoje em dia já está se buscando muito um modelo de desenvolvimento mais baseado na qualidade de vida do que só no capital, né? Então é uma coisa para a gente refletir aí, né? Se até passado recente era muito ruim ficar só na zona rural isolada, hoje em dia já está se questionando um modelo urbano exagerado, né? Então eu acho assim que se tem uma tendência para o mundo é pensar no que são cidades sustentáveis, cidades que têm oportunidades de emprego, de trabalho, mas que também não deixem a qualidade de vida de lado. E a qualidade de vida, às vezes, é uma coisa que tem que se buscar no passado, o que tinha melhor que a gente abandonou, né? Então, essa é uma reflexão aí para vocês. Falou? Deu 17h31, não quero comer a aula do professor de matemática, então vou encerrar minha aula por aqui, tá? Eu só vou ficar com o canal aberto aqui para pegar o nome de vocês da chamada, mas é isso aí. Um abraço e até a próxima, né? Qualquer pergunta, por favor, me procure no chat, ou se quiser escrever no fórum da aula, também tem como tirar as dúvidas lá, tá? Mais tarde, hoje, às 18h20, né? E amanhã, das 9h ao meio-dia, falou? Um abraço para vocês, tá bom? Tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Zero, 4, 2, 21. 4. Ana Laura. Bruno.
Camille